Abre sua Bíblia em 2 Reis. Quero trazer uma mensagem para você, como a última mensagem desse ano. Quero questionar no seu coração, assim como tem sido questionado no meu. Não é de hoje. E o meu coração tem sido questionado dia após dia. Eu tenho confidenciado isso com a minha esposa. Eu tenho questionado bastante as minhas atitudes, o meu proceder cristão. E tenho sido confrontado diariamente com a palavra do Senhor. E eu queria que você também tivesse essa visão. Eu não tenho nenhum compromisso de massagear o seu ego, de falar que 2019 vai ser bom para você. Porque ele vai ser bom para você se você estiver em Cristo Jesus. Independente das circunstâncias que houverem, independente dos obstáculos que aparecerem, Cristo é a nossa suficiência. Versículo 1, finalzinho dele. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Tu és santo e fiel, Tu és justo, Tu és compassivo, Tu és cheio de misericórdia, todas as coisas cooperam e convergem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo Senhor para uma vida de acordo com a Tua mensagem, que é o Evangelho da Graça. Senhor Deus, nós vencemos mais um ano na força que vem do Senhor. Senhor Deus, talvez tudo aquilo que planejamos não aconteceu, mas nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor determinou aconteceu. E nós te somos gratos, Senhor Deus. Alguns terminam esse ano de uma maneira bem tranquila, porque não tiveram nenhuma notícia contrária à sua vida, nenhuma notícia de dificuldade, mas outros estão aqui com o coração pesarosos, Senhor Deus, porque vieram sentenças contra a sua vida, contra a sua família. Senhor Deus, que cada um deles possa observar que a graça do Senhor nos basta, que a graça do Senhor deve ser a nossa suficiência, que nós não precisamos de mais nada, a não ser a salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, que nós possamos viver essa realidade, que nós possamos entender a Tua palavra e que nós possamos viver para a Tua glória. Senhor Deus, não há nenhuma garantia para qualquer um de nós que 2019 nós vamos conseguir percorrer todinho, Senhor Deus. Nós não sabemos sequer se vamos entrar neste ano de 2019. Mas nós pedimos e imploramos para que o Senhor salve aqui hoje. Para que o Senhor restaure aqui hoje. Para que o Senhor cure aqui hoje. Mas, Senhor Deus, tudo isso para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Nada para preencher o ego, nada para massagear o ego de nenhum dos irmãos que aqui se encontram. Senhor Deus, nós sabemos que a realidade de quem não ama Cristo Jesus, de quem não ama a sua vinda, é viver a eternidade apartado de Deus. Senhor Deus, é a triste e eterna realidade. Senhor Deus, que haja hoje, pelo Teu Espírito Santo, homens e mulheres quebrantados aqui, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Põe em ordem a tua casa. Meus irmãos, é interessante que nenhum de nós pensou que possa acontecer da gente receber uma notícia dessa. Olha, você tem alguns dias de vida, ou você tem um mês de vida, ou você tem apenas um dia de vida. É interessante que esse rei recebe esta mensagem, e não era uma profetada, como nós vemos aí nos corredores e nas casas, mas era uma profecia do próprio Deus. O Senhor ordenou que Isaías fosse ao rei e dissesse a Ezequias. Ele estava doente, ele estava enfermo, e a mensagem foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. É interessante que qualquer um de nós pode estar sujeito a essa notícia. Qualquer um de nós pode estar sujeito a um diagnóstico que nos coloque nessa situação. Agora é interessante, eu queria esclarecer um pouquinho mais sobre a vida deste homem, para que você possa fazer uma comparação com a sua vida. Não vai voltar lá, mas se nós voltássemos no capítulo 18,
diz que ele começa o seu reinado com 25 anos de idade. É interessante que ele reinou 29 anos em Jerusalém. Mas mais ou menos 14 anos depois que ele iniciou o seu reinado, ele tem essa notícia. Mas tem aqui algumas qualidades desse homem que o Senhor inspira a ser escrito aqui no livro da verdade. Primeiro, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo fizera Davi. Olha que maravilha a conduta deste homem. Removeu os altos e colunas, além da serpente de bronze feita por Moisés. Ele tirou tudo aquilo que servia para idolatria, inclusive a serpente de bronze que o próprio Deus ordenara a Moisés que fizesse, e que as pessoas que estavam sendo picadas pelas serpentes venenosas, quando olhassem para aquela serpente de bronze, fossem curadas. É interessante que isto tipifica Jesus Cristo. Mas depois esse objeto passou a ser um objeto de adoração, de veneração. Nós não devemos nos dobrar diante de qualquer imagem, qualquer uma delas. Confiou no Senhor. É interessante que a palavra de Deus, quando ela diz lá no 18:5 da confiança que Ezequias teve no Senhor, diz que não houve nem antes dele um homem que confiasse como ele, e nem depois dele um homem que confiasse nele. É interessante que quando nós analisamos a nossa vida, e quando recebemos alguma notícia contrária àquilo que esperamos, ou alguma notícia que desagrada ao nosso coração, normalmente nós não mostramos essa confiança plena, absoluta e somente em Cristo Jesus. Diz a palavra também que no versículo 6 do capítulo 18, que ele se apegou ao Senhor. É interessante que quando a gente entra no colégio, nos primeiros anos não, mas quando a gente pega uma idade de 6, 7 anos, a gente começa a se apegar a algum amigo, alguma amiga, não é verdade? E a gente começa a passar a andar junto. Legal. Interessante que quando a gente não é convertido, a gente não quer saber se esse amigo é crente ou não. Mas a história desse homem diz que ele se apegou ao Senhor. Então ele caminhou na dependência, na submissão, na obediência e no amor ao Senhor. Se apegar a Cristo é algo que nós devemos buscar a todo instante. Nós nos apegamos. Ontem, meus irmãos, eu queria que você estivesse aqui. Olha, às vezes a gente não grava a pregação, mas não deveria ter gravado. Ela mexeu no meu coração, ela tratou a minha vida ontem, porque foi justamente isso. Quantas coisas nós temos nos apegado. E o que é realmente para nós nos apegarmos, que é eterno, que é Cristo Jesus, nós não conseguimos. Meus irmãos, quanto tempo nós temos perdido, nos apegando às coisas transitórias. Às vezes a gente vem para um culto de adoração, segundo a ministração de ontem, e a cabeça já está lá fora pensando no que vai fazer depois que sair. Nada que seja edificante e nem que revele glória ao nosso Deus. Muito pelo contrário, coisas transitórias que não vão nos preencher de maneira alguma. Diz a palavra no versículo 7, que o Senhor foi com ele. Meus irmãos, nós certamente temos muito apreço pela oração de Ezequias, no versículo 2 do capítulo 20. Quando ele recebe essa notícia, põe em ordem a tua casa, diz a palavra que ele ora ao Senhor. E ele ora, ele virando o rosto para a parede, ele ora ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a palavra, e chorou muitíssimo. Meus irmãos, qual é a oração que nós temos feito diante de uma adversidade? Qual é a oração que nós podemos fazer ao nosso Senhor diante de uma sentença de morte? Senhor, eu sou infiel ao Senhor, eu não tenho andado em retidão. Senhor, eu não tenho nem coragem de orar agora. Eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de um milagre na minha família, mas a minha vida é uma vida que está longe dos padrões que o Senhor determinou. O que eu devo fazer então? Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos amar ao Senhor a ponto de ter uma vida que busque a presença dEle em todos os instantes.
O que você espera para 2019? Se é que você vai entrar nele. O que você espera para 2019? Será que qualquer um de nós terá o ano de 2019? Ou terá vida no ano de 2019? Meus irmãos, algumas pessoas estão pensando que vão comer amanhã à meia-noite. Outras pessoas estão pensando, mas será que a bebida vai estar gelada ou não, porque está muito calor? Outras pessoas estão pensando que roupa que vão vestir amanhã à noite. E eu estou pensando, como está a sua vida com Deus? Hoje, neste momento. Porque o amanhã à noite será um reflexo da sua vida com Deus hoje. Amanhã de manhã, amanhã à tarde. E eu quero aprender algumas lições. A primeira lição que eu aprendo: a vida com Deus é urgente. Meus irmãos, nós precisamos tratar com urgência as coisas que realmente são. Urgência em avançar com o reino de Deus. Urgência em viver para a glória do Senhor. Urgência em estar com intimidade com o Senhor. Urgência nas coisas dos céus e não nas que são aqui da terra. E ela também deve ser prioridades. Urgente, coisa que você precisa fazer agora. E prioritária, as coisas mais necessárias para você estão em Cristo Jesus. Estão no reino poderoso de um Senhor que é reto, justo, perfeito, que governará pela eternidade. E nós estamos com os nossos olhos fixos nas coisas que vão passar daqui a uns instantes. A urgência, porque arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa. Meus irmãos, você está preocupado o que você vai comprar para os seus filhos, o que você vai comprar para o seu cônjuge, o que você vai comprar para a família. Você devia estar preocupado se a sua família está em Cristo Jesus. Eu fico bobo de ver como a igreja, hoje nós aprendemos na escola bíblica sobre a oração. Nós aprendemos alguns passos que nós devemos observar na oração. E como a igreja tem desprezado tanto a oração. Eu não estou falando de você vir aqui não, irmão. De repente você não vem aqui todo dia cedo, mas você dobra a noite orando. Você é muito maior do que isso que nós estamos projetando. Mas quando nós te chamamos para vir aqui, nós queremos dar um start naqueles que estão murchos na vida de oração. E eu posso declarar aqui, sem conhecer a fundo cada um de vocês, que a maior parte da igreja do Senhor hoje é murcha na oração. Ela não tem desejo pela oração. Ela não tem disciplina de oração. Porque ela não tem vida real com Cristo Jesus. Ela tem uma religião. O que você é? Eu sou batista. Isso é uma tristeza quando você diz eu sou batista. A sua resposta deveria ser eu sou cristão. Porque a minha vida se parece com a vida de Cristo Jesus. Ou porque eu estou buscando cada dia mais me parecer com Cristo Jesus. Eu estou buscando a minha santidade na palavra, porque a palavra santifica o homem. Por isso eu sou apaixonado por ir a uma célula, por isso eu sou apaixonado pelo culto de sexta, por isso eu sou apaixonado pela escola bíblica, por isso eu sou apaixonado pelas reuniões de oração, por isso eu sou apaixonado pelo culto de domingo à noite, porque Cristo é minha vida, eu respiro Cristo, eu suspiro por Cristo, assim como a corça anseia por águas. O meu coração suspira por Cristo Jesus. É isso? A sua vida é isso? Amanhã você vai estar bonitão. Meia-noite, olhando. Foguete. Maravilha. É o melhor que você pode fazer? É o melhor que você vai ter? Vai comer bastante? Pecar com a gula ainda? Projetinho fraco. Nosso projeto deveria ser: eu tenho amigos, eu tenho parentes, que o Senhor der uma sentença dessa, ele vai morrer, imediatamente vai ser lançado no inferno. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estou preocupado com festas e tempos. Paulo fala isso em Gálatas, ele não está muito preocupado com datas e tempos. Eu estou preocupado com uma verdade, o Evangelho da Graça. E que essa verdade chegue aos corações. E talvez você nem esteja preocupado com as pessoas da sua família. Você precisa se preocupar com você, porque você está dentro de um templo, mas você não conhece a Cristo verdadeiramente.
E eu não posso dizer se você conhece ou não, mas você pode dizer se você conhece ou não. E é urgente para você. Porque amanhã você pode fazer um exame qualquer. E quando você abrir o exame, vai dizer: a sua vida é comprometida com uma enfermidade. E não tem nada que a medicina possa fazer. Põe em ordem a tua casa. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos traz sempre uma reflexão sobre a brevidade da vida e a possibilidade do fim da nossa vida. A palavra de Deus chama a nossa vida de uma breve neblina. Ela vem, ela cobre a terra por alguns instantes, mas logo se dissipa. Ela diz que a nossa vida é como a erva do campo que cresce, floresce e no outro dia murcha. Então nós precisamos entender que há uma urgência. E nós precisamos arrumar a nossa vida com Cristo Jesus. E nós precisamos ter uma vida que realmente nós possamos declarar: eu fui salvo pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé que eu tenho somente no sacrifício dele na cruz do Calvário. E é interessante que a mesma palavra de Deus no Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Senhor, eu não sei aproveitar o meu tempo, eu não sei dirigir a minha vida. Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Ensina-me a contar os meus dias. Para quê? Para que eu alcance um coração sábio, um coração que pega o conhecimento da palavra de Deus e transforma isso em atitudes que vão revelar que a minha vida é uma constante glória a esse Deus a quem eu sirvo. Eu vivo glorificando a Deus com as minhas ações, com os meus pensamentos e com as minhas palavras. Por isso o salmista diz: ensina-me a contar os meus dias. Meus irmãos, nós precisamos ver que os dias são maus. A palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 5, versículo 16, quando ela diz: é preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Ela está querendo dizer para você aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades e viver para Cristo e testemunhar desse mesmo Cristo para outras pessoas. Nós não podemos perder tempo. Um grande empresário, quando ele diz uma palestra para os seus funcionários, ele diz: olha, o tempo é dinheiro. Agora nós que somos cristãos, nós dizemos: o tempo são oportunidades para que nós avancemos com o reino do Senhor. E nós precisamos então aproveitar o nosso tempo e desenvolver estas oportunidades de acordo com a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, isso tudo que você tem lutado vai permanecer aqui. Homens vivem pelo dinheiro e depois no final da vida tem que dispor do seu dinheiro a troco de tratamento de saúde. Homens vivem por prazeres e quando eles chegam numa idade eles veem que os prazeres não são nada. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Ande diante de Deus com fidelidade. Isso significa lealdade. Quando nós falamos de fidelidade, nós pensamos numa cópia autenticada. Se você tem um documento e você precisa apresentar esse documento, o que eles dizem? Olha, você precisa trazer uma cópia autenticada. O que está querendo dizer aí? Que a cópia seguramente é idêntica ao original. Nós precisamos ter a nossa vida idêntica à vida de Cristo Jesus e do Evangelho da graça. Nós deveríamos ser cópias autenticadas da palavra do Senhor. Nós precisamos chegar nesse estágio de ser leais à palavra do Senhor. Isso é uma característica de quem é fiel a Cristo Jesus. Você tem sido fiel a Cristo Jesus?
Meus irmãos, eu sei que você, todas as semanas, se depara com situações para que você negue a Cristo. E comigo também é a mesma coisa. Pode ser na área dos pensamentos, pode ser nas provas que acontecem no nosso trabalho, pode ser até mesmo com a nossa própria família. Acontecem as situações que o inimigo prepara muitas vezes para que você negue a Cristo. Mas você precisa lembrar que este homem chamado Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Nós precisamos andar diante de Deus com absoluta fidelidade. E o meu desespero é justamente esse. Que eu preciso, e eu sei dessa verdade, e eu tenho vacilado nessa verdade. E talvez você também tenha vacilado nessa verdade. E se você acha que não tem vacilado nessa verdade, eu deixo uma palavra para você. Primeiro, que você é mentiroso. E segundo, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque a tendência do nosso coração, muitas vezes, quando nós não estamos com uma vida de oração compatível com a palavra, quando nós não estamos com uma vida de leitura, de meditação e de estudo compatível com aquilo que o Senhor espera, quando nós não estamos andando com Deus, nós temos muito mais chance de não ser fiel ao Senhor. Eu e você precisamos pensar nisso. Nós precisamos preencher os nossos corações com a palavra. Nós precisamos ser confiáveis ao Senhor. Meus irmãos, as lutas desse mundo são necessárias. Devido ao pecado, o homem passou a ter que labutar e suar para conseguir o sustento. Não era para ser assim, mas o pecado fez isso. Mas é interessante que o que passa do sustento muitas vezes coloca você no esgotamento, coloca você apartado desse tempo de qualidade com Deus, e de repente você se esquece da preciosidade do Evangelho e começa a caminhar na força do próprio braço, e aí você se torna infiel ao Senhor, e nós nos tornamos cada dia mais afastados do Senhor. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Seja o seu coração inteiro diante do Senhor. Meus irmãos, quando nós falamos de inteireza de coração, nós estamos falando de um coração íntegro, de um coração totalmente do Senhor. A palavra do Senhor diz: buscareis e me achareis quando me buscarem. De que jeito? De 99% do seu coração? Não. De todo o seu coração. Meus irmãos, não há como ser honesto ao Senhor, porque integridade também significa honesto, sincero, sincera, absorvendo o que o mundo tem mostrado. Ontem o irmão explanou aqui que os crentes de hoje estão colocados muitas vezes, quando não são fiéis ao Senhor, dentro de uma coleira. O diabo faz com que eles fiquem na coleira. Tanto é que os homens estão vestindo roupa de mulher, as mulheres vestindo roupa de homem. Essas são palavras do irmão Israel, mas eu estou com ele. Os homens estão fazendo tudo o que o diabo está mandando. O vício pelo celular. Meu irmão, às vezes você deita na cama e você tem que acordar para olhar o que chegou de mensagem. Você não vive mais sem o celular. E é interessante que não era para você ser dessa maneira, era para você não viver sem Cristo. Às vezes eu falo para as pessoas: não tragam o seu celular para cultuar ao Senhor. As pessoas falam: esse cara aí é... Eu acho que eles falam coisa pior. Mas eu vou falar só as coisas mais light. Esse cara é um bobo, é um ultrapassado, obsoleto, só as coisas boas que eu estou falando. Eu imaginei um tanto de outras aqui. Mas isso não me atinge, não. A orelha vermelha e depois passa. Irmão, quando você vai ao médico, você não pode atender o celular, correto? Não.
Porque o tempo dele é muito valoroso. Eu não sei como é que é médico, eu tenho minha filha lá, mas médico acha que o tempo dele é o mais valioso que tem. Então ele não pode atender. Quando você vai em algum departamento que tem alguma máquina, você não pode usar o celular, correto? Não, senão está interferindo nas máquinas. Quando você vai no fórum conversar com o juiz, você não pode usar o celular, né? Se você for conversar com o delegado e conversar com o celular, o delegado põe você no corró. Mas agora eu vou conversar com quem? Eu vou conversar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de honra, de glória, de poder, e eu tenho que levar meu celular, porque se alguém me chamar, eu tenho que sair lá fora e atender. Nossa vida está pobre, não está íntegra. Eu não consigo ficar durante o culto de adoração sem o meu celular. Coleirinha de Satanás. E tem umas que eles apertam o botãozinho e vão um pouquinho mais longe, né? Você pensa que está livre, mas depois ele dá uma puxada, não é? Se você achar que eu estou errado, eu fico aqui depois do culto para você me falar toda a verdade que você quiser. Mas se você achar que eu estou certo, mude de vida. Mude de vida. Não deixe que as coisas desse mundo apaguem a sua vida espiritual. Não deixe que as coisas desse mundo retirem a tua interesse de buscar o Senhor. O teu coração, ou ele é todo para o Senhor, ou ele não é nada. O Senhor não quer dividir a glória dele. O Senhor não quer um meio crente. Aliás, tem um ditado que diz: aquele irmão é quase salvo, totalmente perdido. Meus irmãos, seja o seu coração inteiro diante do Senhor. Olha, nós somos pecadores, e o Senhor sabe das nossas limitações. Nós muitas vezes até blasfemamos contra o Senhor diante de uma situação adversa. E o Senhor sabe que o nosso coração é assim. E se nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Mas nós temos que ter o desejo de ser totalmente dEle. Nós temos que sonhar em ser um homem do qual o Senhor vai olhar do seu trono de glória e vai falar para o capetão: olha, capeta, viste o meu servo fulano? Homem inteiro, íntegro. Ah, irmão, eu quero ser da igreja, eu quero ministério. Ah, irmão, eu quero ser da igreja porque eu quero fazer isso. Irmão, esquece disso, seja crente. Deixa o Senhor falar a teu respeito. Deixa que o Senhor fale a seu respeito. Talvez o Senhor fale: você é tão crente, esse meu servo é tão crente, eles deram um gelo nele lá naquela igreja lá, mas esse... Faça o que é reto aos olhos de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que mais me decepcionam são evangélicos na política. Não porque não deveríamos tê-los lá. Não sou contra eles estarem lá. Sou contra pastor, porque o pastor ele recebeu vamos dizer, uma autoridade para pastorear, não para ser político. Então eu não sou chegado a pastor político, por essa razão, tá? Mas normalmente os crentes que entram lá não tem novidade nas suas condutas. Eles aceitam. Ele teria que fazer diferença a ponto de falar: esse salário não é compatível com a nação do Brasil. Eu vou abrir mão de parte desse salário, ou de quase todo esse salário, eu não sei. É consciência dele com Deus. E eu não vou aceitar toda essa verba para assessores. A caso de ter 90 assessores. Então eu sou contra, porque eu acho que esses homens não são retos diante do Senhor. Cuidado com pastores de mídia. Normalmente estão no 3º, 4º casamento. Normalmente os cantores de mídia estão cantando música do mundo agora, estão louvando ao mundo também. Cuidado. Consciência, retidão, honradez, probidade, seriedade, levar uma vida sempre buscando o bem, tanto seu como dos outros, levar uma vida tentando agradar aquele que o arregimentou, Cristo Jesus. Reta. Meus irmãos,
Se você receber uma oferta ilícita para você ganhar uma soma em dinheiro, não aceite. Lembre dos heróis da fé. Lembre de Cristo Jesus. O que vai te custar isso? Recuse tudo aquilo que não está de acordo com a retidão, com a probidade. Nós precisamos ser diferentes. Eu e você precisamos ser diferentes. Meus irmãos, nós jamais poderemos buscar o benefício próprio às custas de alguém. Nós precisamos abrir mão muitas vezes dos nossos direitos, para que Cristo seja mostrado através das nossas vidas. Você, para o mundo, você vai ser considerado trouxa, bobo, palhaço. Mas o que importa é como Cristo vai te chamar. Talvez você não vai ser reconhecido pela igreja. Talvez você não vai ser reconhecido pela liderança da igreja. Talvez você não vai ser reconhecido pela sua família de sangue. Mas o que importa é você ter o seu nome no livro da vida. É isso que deveria mexer no nosso coração. Meus irmãos, eu amo a Deus, por isso eu tenho uma vida fiel a Ele, por isso eu tenho uma vida inteira diante dEle, por isso eu sou reto diante dEle. Ezequias era assim, por isso ele orou dessa maneira, e a maioria de nós não pode orar dessa maneira, porque seria orar uma mentira. E diz a palavra que ele fez o que nós deveríamos fazer. Ele chorou muitíssimo. Meus irmãos, esse homem se humilhou e se quebrantou na presença de um Deus santo e poderoso. Nós temos visto uma igreja arrogante hoje andando por aí. Não estou falando de uma denominação em particular, mas nós temos visto. As pessoas acham que estão agradando a Deus por aquilo que elas pensam que estão agradando. Elas fazem coisas sem consultar a palavra do Senhor. Hoje eu conversava com o pastor Gerson. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: olha, eu vou mudar de igreja. Eu falo: mas por quê, irmão? Porque Deus me falou. Eu falo: opa, quem sou eu? Deus te abençoe. Você quer alguma carta, alguma coisa? Jamais eu intentaria contra Deus. E de repente eles vão e quebram a cara. Porque na verdade não foi Deus quem falou. Foi o coração do homem que falou. Meus irmãos, eu e você precisamos chorar na presença do Senhor. Chorar pelos nossos pecados. Bem-aventurados que choram. Eu choro porque eu sou um miserável. Eu choro porque eu não me pareço com Cristo. Eu choro porque eu envergonho a igreja do Senhor. Eu choro porque eu não cumpro a palavra do Senhor. E assim deveria ser a nossa vida. Nós achamos que estamos bem, nós não estamos bem. Os nossos vizinhos nem vêm para a igreja e nem nos perseguem. Essa é a pior parte, porque nós não fazemos diferença na vida deles. Ou eles seriam quebrantados pela nossa postura e pela nossa integridade e fidelidade ao Senhor, ou eles lançariam pedras no nosso telhado por nos odiar porque nós servimos a Cristo. Nem isso nós estamos conseguindo. Nem isso nós estamos conseguindo. O quanto você tem quebrantado na presença do Senhor? O quanto você tem? Quebrantar é se humilhar. É reconhecer que nós nada somos e nada temos, mas que Deus é tudo. É dizer que, olha, os braços meus não podem nada, mas o teu braço pode, Senhor Deus. Senhor Deus, eu sei que tem uma separação entre mim e o Senhor, que é o pecado, Senhor Deus. E eu preciso ter uma vida reta diante do Senhor. Arrependimento. Ah, irmão, eu já sou batizado. Então, se você é batizado em Cristo Jesus, se você foi batizado na cruz com Cristo Jesus, você se arrepende todos os dias, porque você e eu pecamos todos os dias. Eu e você precisamos desse tempo a sós com Deus. Meus irmãos, o teu momento a sós
deveria ser uma prioridade na sua vida. Quando nós estamos orando aqui em oração audível, nós não podemos falar tudo aquilo que passa no nosso coração para as pessoas. Mas quando nós estamos a sós com Deus, nós podemos rasgar o nosso coração, falar tudo aquilo que nós sabemos que a palavra tem nos corrigido. Eu e você precisamos desse tempo a sós, desse chorar na presença do Senhor. Meus irmãos, eu vou deixar um conselho para você, para esse ano que se inicia. Viva o Evangelho da Graça. Meus irmãos, só há uma notícia que pode salvar a humanidade: Cristo Jesus. É o Evangelho de Cristo Jesus. Todos pecaram. Ninguém vai entrar no céu por méritos. Ninguém é bonzinho para entrar no céu. Você só entra no céu por obras se desde o dia que você nasceu até o dia que você for recolhido, você jamais pecar. Existe alguém assim? Não. A palavra diz que não há um justo na terra. Nem um sequer. Somente Cristo Jesus veio como homem e jamais pecou. Então eu e você, nós temos uma verdade: somos pecadores, merecedores da ira, da condenação, merecedores do castigo eterno. Mas nós temos uma oportunidade em Cristo Jesus, que subiu a cruz e morreu, não por todos, mas por muitos. Quais são os muitos? Muitos que se arrependeram e que se arrependerão até a segunda vinda de Cristo Jesus. O que é se arrepender? É olhar para a minha vida pelo Espírito Santo e ser mostrado a mim que eu sou um miserável e eu estou em condenação. E eu me arrependo em verdade. A minha mente é mudada, as minhas ações são mudadas, a minha vida é mudada. Agora eu quero fazer o que agrada ao meu Deus. E eu deposito toda a minha confiança nesse Jesus Cristo que foi à cruz do Calvário. E agora eu não tenho mais vida própria. Eu neguei a mim mesmo, eu morri para mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu sigo a Cristo Jesus. Eu puxo meu barco para a areia e eu faço não aquilo que eu quero, mas aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu vivo não mais para mim, mas eu vivo como escravo de Cristo. Isso quer dizer servo do Senhor Jesus Cristo, escravo de Cristo Jesus. Então as minhas vontades, elas não existem mais, porque eu vivo para fazer a vontade ou as vontades de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho da Graça. Ah, mas meu irmão, e onde está a casa própria? Eu falo, eu não sei, faz inscrição lá quando tiver, talvez você ganhe uma. Mas o que você ganha em Cristo Jesus é uma casa na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, onde jamais haverá choro. Toda lágrima será enxugada, não haverão enfermidades, não haverá ali lascívia, não haverá ali adultério, não haverá ali mentira, não haverá ali roubo, não haverá ali amargura no coração, porque nós viveremos totalmente para a glória do Senhor, no gozo eterno em Cristo Jesus. Cristo Jesus continuará sendo a nossa satisfação. Por isso, meus irmãos, ainda que uma sentença chegue à sua casa, ainda que uma sentença chegue à sua família, ainda que uma sentença desagradável chegue à sua vida, viva o Evangelho. Somente o Evangelho pode te dar a segurança que você tanto busca. Somente a graça vai bastar ao seu coração. Meus irmãos, Paulo, lá em 2 Coríntios 12, é interessante que Paulo, ele passava por algumas coisas que o incomodavam. Paulo, ele tinha um incômodo, nós não sabemos quais são, ou qual é. Os homens ficam brigando para saber qual é, mas eu não me importo com qual seja esse incômodo que ele tinha. Mas é interessante que diz a palavra que ele pediu ao Senhor por 3 vezes que afastasse dele esse espinho. Olha o que diz no versículo 7, 2 Coríntios 12.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que maravilha. Um verdadeiro cristão está pronto para uma resposta dessa do Senhor. Ele não assiste o R.R. Soares, porque ele não determina nada para o Senhor. Aliás, quem determina alguma coisa é o Senhor para ele. Não é ele que determina ao Senhor. Ele não ordena ao Senhor a cura. É o Senhor quando a sua soberana vontade é de ordenar a cura, Ele ordena a cura sobre nós. Correto? Ele não tenta colocar Deus na parede, e nem pode. Porque a resposta pode ser essa: a minha graça te basta. Porque quanto mais você sofrer disso, você vai se tornar mais fraco para si mesmo. E você vai se tornar mais dependente de Deus. Então nem todos serão curados. A cura que você e eu precisávamos já aconteceu. Ele levou os nossos pecados no madeiro. E diz a palavra em Romanos 8:1: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso nos basta. Essa deveria ser a nossa maior alegria. E é interessante que Paulo, então, ele muda de pensamento aqui também. Olha que diz aqui: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo, ele passa a agir de uma outra maneira: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando eu me esvazio, quando eu me coloco no lugar que eu devo estar, que é prostrado aos pés do Senhor Jesus, que é com a boca no pó, eu experimento o poder de Deus sendo derramado, repousando sobre a minha vida. Porque Paulo agora, ele diz: diante do poder de Deus estar sobre a minha vida, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu estou com luta. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não amo o Senhor para ficar bem. Eu já estou bem porque o Senhor depositou sobre mim a sua paz. E ela excede o entendimento humano. Ela é inexplicável a um simples mortal. Porque ela derrama prazer nas nossas vidas em Cristo Jesus, mesmo diante de situações totalmente adversas. O rei Ezequias chorou. Mas o rei Ezequias foi abençoado pelo Senhor. Meus irmãos, você tem sentido prazer nas aflições por uma vida em Cristo Jesus? Eu sei que tem irmãos aqui que têm lutas grandes dentro do lar. Eu ouço alguns irmãos que vêm relatar a mim, e confesso, diante da luta de alguns irmãos, eu me sinto até pequeno, até para aconselhá-los, porque as lutas deles são realmente muito fortes. Mas se o coração deles estiverem em Cristo Jesus, eles avançarão. Por que Paulo, quando estava para ser morto, ele declara com muita ousadia, que ele havia vencido? Meus irmãos, quando Paulo estava para ser morto, ele diz que ele estava já para ser oferecido como libação, aquela gordura derramada em cima do sacrifício, que teria uma fumaça que chegaria até o Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aguardo agora a coroa que está em Cristo Jesus e que me será dada.
Paulo não foi livre da guilhotina. Está pensando Paulo lá? Pescocinho lá, lâmina em cima. Eu determino que essa guilhotina trave. Aí, pum, desce e cai o cabeção dele do outro lado. Acabava a carreira de Paulo. Mas Paulo falou, olha, eu já estou para morrer. Mas vocês lembram que eu disse para vocês? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou indo para o lucro, eu estou indo para o ganho da minha vida, que estar com Cristo é infinitamente melhor. Eu já estou sendo oferecido. E eu vou estar com Cristo Jesus. Quando Estevão estava morrendo, as pedras eram lançadas sobre ele. Ele olha para o céu e Deus dá a visão da glória dele. E Cristo à sua destra. E a oração que ele faz é: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Crente não tem mimimi. Crente perdoa aquele que atira pedra neles. Crente não fica sem a dar paz para o Senhor, para o irmão, porque senão não é crente. Ele dá paz para o Senhor, para os irmãos. E não fica sem conversar com o irmão, não vira cara para o irmão, porque ele ora pelos aqueles que vos perseguem. E nós aprendemos isso hoje cedo. Orai pelos que vos perseguem. Ah, o irmão não me cumprimenta, também não cumprimento. Filho de Satanás, arrepende-te. Filho da serpente, muda de vida, enquanto ainda é tempo. Ama seu irmão. Deseja o bem do seu irmão. Considere o seu irmão superior a você, diz a palavra do Senhor. Tem um problema com o irmão? Vai resolver. Dentro da palavra de Deus. Eu queria que vocês aproveitassem essa verdade. Sabe por quê? Há pouco tempo para nós. Se nós vivermos muito, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Muito. Não estou falando eu, pastor Gerson, estou falando o resto da galera. Eu, pastor Gerson, não podemos pensar em dias, meses, contar, né, pastor Gerson? Devagar ainda, né? Mas se você viver 100 anos, não será nada comparado com a eternidade. E se o seu coração estiver voltado para esse mundo, você vai perder aquilo que realmente te basta, que é a graça do Senhor. Eu quero chamar toda a igreja aqui à frente. Nós não vamos nos ver mais, talvez, até o ano que vem. Então nós vamos terminar aqui à frente, cantar esse último louvor. Adorar o Senhor com esse último louvor. Eu queria que fosse um momento de você saudar o seu irmão depois que a gente terminar. Não queria que você saísse correndo. Saúda aí pelo menos 4, 5 irmãos. É tão preciosa a comunhão dos santos, não é? Leia o Salmo 133 em casa. Olha como é bom, agradável viver unidos os irmãos. Isso não é coisa de maçom, não, isso é da Bíblia. Maçom usa, mas usa fora do contexto. Eles roubaram esse texto da palavra. É coisa de crente. Esse irmão atrapalhado aí ao seu lado é a bênção de Deus para a sua vida. Tem dia que você olha nele e fala: não é possível que Deus me deu esse irmão. Mas deu. E a bênção de Deus para a sua vida. Eu queria que você amasse o seu irmão. Eu queria que você desejasse essa comunhão com o seu irmão. Eu queria que você desejasse a graça do Senhor sobre a sua vida ainda mais. Que você se alegrasse com a graça do Senhor e que você declarasse que a graça do Senhor te basta. Você não precisa de mais nada, se você tiver a salvação em Cristo Jesus. Eu não preciso de mais nada, se eu tiver a salvação em Cristo Jesus. Quantos de nós partirá, talvez em 2018? Mas para onde você vai? Onde você estará? Se você for chamado pelo Senhor essa noite, onde você estará? Vamos adorar o Senhor? Lembra quando eu falo que eu chamo vocês aqui à frente? Eu chamo vocês aqui à frente porque esse bairro precisa saber que há adoradores aqui. Abra o seu coração agora. Solte a sua voz em louvor a esse Deus.
deveria ser tão maravilhoso para nós que deveria inundar a casa dos nossos vizinhos. Essa adoração aqui, no nome de Jesus Cristo, somente para o Senhor. Comece a adorar o Senhor, no nome de Jesus. Serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais no Santo dos Santos. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Presença é o meu prazer, tua presença.
presença é o meu prazer, tua presença. Tua 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 presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu amigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pastor Gerson vai orar, vai abençoar essa igreja linda do Senhor Jesus. E você vai viver. Não, esquece de 2019. Tem um resto de 2018 para nós viver e testemunhar Cristo Jesus. Sai daqui exalando Cristo Jesus. Sai daqui louvando Cristo Jesus. Nós não sabemos se vai ter 2019 para nós não, mas ainda há a oportunidade de nós louvarmos ao Senhor. Amém? Eterno Deus e soberano Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Deus. E a mesma palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos disse ali, o apóstolo Paulo, que a tua graça nos basta, Senhor Deus. A tua graça nos basta sobre nossas vidas. Que nos ensina, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, independente da circunstância, Pai. Momentos de alegria, momentos difíceis, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática, Pai, porque o Senhor, Pai, é o nosso refúgio, Senhor Deus. O Senhor é a nossa segurança, Pai Celestial. O Senhor é a nossa esperança no final desse ano e no ano que vem, Senhor Deus, e por toda a nossa vida, Senhor Deus. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos interceder, Senhor Deus, pelo nosso irmão Sebastião, Senhor Deus, que se encontra enfermo. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, a visitação poderosa do Senhor sobre a vida dele, Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o nosso médico, Pai querido. Nós temos que entender, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso médico nos momentos difíceis, no momento de enfermidade, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, visita ele, Pai. Visita a família dele, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Com o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, Senhor Deus, e a consolação do Espírito Santo de Deus, Pai, esteja com essa igreja e todo o povo de Deus. Aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vamos na paz, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.